Olá, estamos aqui em mais um dia de Expo Católica e agora eu tenho o prazer e a honra de receber ela, que olha, um currículo desse me deixou aqui nervosa. Mestre em Turismo e Lazer, possui 2 doutorados, um em Turismo e Hortelaria, o segundo doutorado em Administração e Turismo. Ela também participa da Comissão Nacional do ENTBL, que é o Encontro Nacional de Turismo com Base Local, e ela também é conselheira nacional de turismo vinculado ao Ministério do Turismo. Doutora Marlene Novaes, muito obrigada por nos receber, agradecemos muito, estou muito feliz de poder ter esse momento de bate-papo com a senhora, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu te cumprimentar toda essa equipe aí da Expo Católica, do Meeting, né? E dizer do meu prazer de estar aqui. Eu tenho que agradecer e dizer do meu prazer de estar aqui para falar um pouco de turismo religioso, para falar de turismo sustentável e ver que essa atividade, na verdade, está em desenvolvimento, em franco desenvolvimento. Conta então pra gente um pouco da sua trajetória, um pouco das suas experiências profissionais, assim, de uma forma resumida, porque eu sei que a senhora tem muito currículo. Então, Poliana, eu venho, né, de algum tempo já de carreira como docente universitária, como pesquisadora, trabalhando no curso de Turismo e Hotelaria da Univale, em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Nessa minha trajetória, eu tenho trabalhado com diferentes segmentos do turismo também, sempre trabalhando muito na área de planejamento, organização, estruturação do produto turístico. Evidentemente que trabalhei em alguns estados também como consultora, em planejamento turístico, em estruturação da atividade turística. Recentemente, tem aí 2, 3 anos que já estou morando em São Paulo, e exercendo agora muito mais as minhas atividades de consultoria e aproveitando também essa fase boa para viajar, para conhecer e para buscar novas experiências no turismo e experiências de vida. A senhora veio aqui hoje contar pra gente um pouco sobre a relação do turismo e a sustentabilidade. Quando surgiu assim essa preocupação de fato com a sustentabilidade dentro do universo do turismo? Então, a questão do desenvolvimento sustentável, ela já vem sendo trabalhada há décadas, né? Ontem, inclusive, numa das palestras, apareceu, num dos debates, apareceu a pergunta, né, se o turismo e a sustentabilidade caminham juntos. Na verdade, a gente diz, né, que deveriam caminhar juntos. Né? Nós vemos muitas experiências nesse comprometimento com o desenvolvimento sustentável da atividade turística, mas muitas experiências de operadoras, muitas experiências de hotéis, muitas experiências em atividades de ecoturismo, roteiros sustentáveis, enfim. Por outro lado, nós também sabemos que cada vez mais quem viaja, o turista, está buscando saber se o hotel que ele vai fazer reserva é um hotel que tem práticas sustentáveis, se o meio de transporte que ele usa adota práticas sustentáveis e se nos roteiros turísticos que ele faz existe também uma preocupação com o desenvolvimento sustentável ou com o turismo sustentável, né? Então nós temos aí uma demanda crescente para o turismo e dentro dessa demanda o interesse por equipamentos, por operações vinculadas a sustentabilidade do turismo, as práticas sustentáveis, né? Então, procuramos caminhar lado a lado, mas ainda não atingimos as metas do que os grandes documentos de desenvolvimento sustentável solicitam. Mas já vemos muitos avanços, né? Isso, de algum modo, é animador. Mas, por outro lado, ainda existe o desafio de buscar mais comprometimento, de trabalhar mais a conscientização
ambiental, de trabalhar mais as práticas ambientais nos diferentes equipamentos turísticos e nas atividades turísticas. E do ponto de vista assim, de ações governamentais, como é abordado esse tema entre os pontos turísticos e a rede hoteleira? O que se percebe é que existe um movimento forte, um movimento internacional de muitos acordos que são assinados nesse comprometimento da gestão ambiental. O meu doutorado, o último doutorado, eu fiz exatamente em cima dessa temática, né? Quais são as ações que os meios de hospedagem adotam nesse sentido de gestão ambiental. Então, nós percebemos sim que em algumas modalidades turísticas, muito mais em ecoturismo, em turismo rural, parece que aflora mais essa questão da sustentabilidade, né? Mas assim, quando a gente fala de sustentabilidade, nós precisamos pensar pelo menos em 4 dimensões, né? Na dimensão ambiental, sim, que eu estou conversando contigo e que foi o meu tema da tese do doutorado, mas também nas outras dimensões que estão na responsabilidade social, na responsabilidade da dimensão cultural, de preservar, de resgatar os nossos valores culturais. Eu sempre digo de resgatar os saberes e os fazeres, né, das comunidades, que são fantásticos, que é uma riqueza cultural imensurável. E isso precisa também e deve ser aproveitado como um grande potencial turístico nos roteiros turísticos, né? E, por sua vez, a hotelaria, então, atendendo a esse movimento de turismo responsável, de turismo sustentável, assim como todos os outros equipamentos da cadeia produtiva. A hotelaria, são agências de viagem, são transportadoras turísticas, né? São, enfim, quem faz um pequeno receptivo no meio rural, para o turismo rural, isso tem que acontecer, seja por força desses movimentos, seja por força da legislação. Nós temos aspectos de legislação que são muito fortes, né? Por exemplo, a legislação ambiental do Brasil, ela é muito completa. Mas o que nós precisamos também é todo um outro movimento e uma responsabilidade do poder público também, de fazer valer a lei, de implantar, de fiscalizar, né? De monitorar essa movimentação. Né? Então, eu construo um hotel, eu preciso atender, lógico, a legislação da edificação, as questões ambientais, a questão da gestão sustentável, do comprometimento nas operações com a responsabilidade ambiental e a responsabilidade social. Por quê? Porque o meu hotel tem que gerar empregos. O meu hotel tem que contribuir, assim como os demais equipamentos que desenvolvem a economia de um destino turístico, seja ele, né, religioso, ecoturístico, enfim, sempre trabalham-se mais modalidades turísticas do que só o turismo religioso, né? Então, nesse sentido, eu vejo assim, que o poder de autoridade é do poder público, tá? Então, talvez os desafios ainda sejam grandes, porque isso também é um processo, né? A gestão ambiental e a responsabilidade com o desenvolvimento do turismo sustentável, ela também é um processo, né? Ela passa por diferentes fases, mas ela precisa se consolidar. Do ponto de vista social, qual é a importância de desenvolver o turismo local? Para emprego, para cultura, não só turismo, né? Porque o turismo é só a ponta, mas existe toda uma estrutura que depende de movimentos a partir da iniciativa do turismo. Sim, e aí eu tenho trabalhado muito, né? Já venho há décadas participando, como você ali lembrou, que buscou no meu currículo, esse movimento, né, dos eventos que trabalham turismo de base local. Né? Porque o que é o turismo de base local? É exatamente esse comprometimento que nós devemos ter
com as pessoas dos lugares, né? Com esses costumes, com a cultura, né? Com os valores que essa comunidade tem. E aí, nesse momento, é que o turismo de base local pode se efetivar, gerando emprego e renda, seja na parte cultural, seja na parte do artesanato, na parte de aspectos culturais, de música, de teatro, né? Da gastronomia. Tem coisa melhor do que a gente pensar, né? Nos fazeres da gastronomia. E esse nosso Brasil é riquíssimo, com essa diversidade. Cada comunidade, né, tem os seus costumes por conta das influências culturais, né? Tem os seus costumes no falar, tem os seus costumes nas músicas, no dançar, enfim, né, em tantas manifestações culturais, né? E como aproveitar isso para fazer disso um negócio, né? Para estimular essa economia circular que nós falamos, dando a oportunidade para essas pessoas que estão na comunidade e que acabam sendo, muitas vezes, motivados a se envolver, né? E muitas vezes também, por conta de um descuido nosso, a gente esquece de observar e de usar esses valores. É isso que a gente fala tanto da responsabilidade social, né? De gerar emprego, de dar qualidade de vida para essas pessoas, de envolver essas pessoas com o turismo, seja no artesanato, seja com um pequeno empreendimento, seja com manifestações culturais, né? E que isso tem um aspecto muito importante, que é também resgatar a autoestima das pessoas, né? Como é bom a gente ter orgulho do que é, do que faz, né? Do que pode apresentar através da cozinha, do cozinhar, né? Das histórias, dos causos, né? De tantos valores que existem nas comunidades. E muitas vezes esses valores são esquecidos, eles não são observados. E para o turista, no roteiro cultural, elas podem ter muito valor. Falando assim, a senhora falou, né, da questão da riqueza do Brasil, e enquanto a senhora falava, eu pensava justamente isso. As falas da senhora foram complementando os meus pensamentos. Quanta riqueza a gente tem no Brasil, mas mesmo com tanta riqueza e tantos recursos naturais, né, a gente vê que o Brasil enfrenta muitas dificuldades ainda no processo de desenvolvimento. E quais são as maiores dificuldades assim que a senhora analisa a respeito do turismo, para o crescimento do turismo do Brasil? Então, eu venho acompanhando, né, por conta desse meu tempo e trajetória no turismo, eu venho acompanhando as políticas de turismo desde a época do PNMT, era o Programa Nacional de Municipalização do Turismo, que se instalou lá em 1995, tem tempo isso, tá? E que tinha o propósito exatamente de fazer isso, desenvolvimento local, trabalhar a base, trabalhar as comunidades, trabalhar o turismo de base local. E aí passou aí um tempo, isso foi evoluindo. Lembro-me que eu participava até de oficinas que nós fazíamos de capacitação ou de conscientização com comunidades indígenas, com comunidades quilombolas, com comunidades de imigrantes que vieram para o Brasil. E essas comunidades, de repente, assim, a gente aflorava situações que elas diziam: nossa, mas é verdade, nós temos isso é bonito, isso é importante, alguém pode gostar disso, e realmente que vai gostar, né? Passamos um outro período depois dessa municipalização do turismo, que foi a regionalização do turismo. Então, o turismo passa do local para o regional, porque o turista também acaba visitando um local, mas ele utiliza meio de transporte, se não for aéreo, ele está de carro, ele vai passando por outras cidades, ele visita a região.
Então, implantou-se essa política de regionalização do turismo, que foi muito bom. E isso continua até hoje. Né? Então, nós vemos as regiões se fortalecendo com governanças locais e governanças regionais. Né? Foi um avanço. Mas nós ainda temos desafios a superar. Por exemplo, você bem falou, o Brasil é fantástico nas riquezas, no patrimônio natural, no patrimônio cultural. Nós temos eventos que o estrangeiro se encanta, né? Como o Carnaval do Rio de Janeiro, de outras capitais aqui em São Paulo mesmo, né? O Boi Bumbá de Parintins, que acabou na semana passada, e tantas outras manifestações. Agora as festas de São João, né? Que folclore riquíssimo. Quem tem isso? Só o Brasil. Né? Então, nós temos tantos atrativos, tanta força para o desenvolvimento do turismo. E todos os governantes, todos os colegas, eu também já fui do turismo público, já trabalhei na Secretaria de Turismo de Santa Catarina, na Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú, destinação de litoral, né? E, como eu te falei, em planejamentos aí por esse Brasil afora, o que se percebe é a certeza, nós temos todos os atrativos. Aí você vai dizer, mas o que está faltando então, Marlene? Né? Tem legislação, tem política nacional de turismo? Tem. Né? O que está faltando? Né? Nós temos que buscar nos fortalecer, né? Enquanto governança e enquanto atendimento às políticas nacionais de turismo. Né? Nós temos que pensar que de um governo para o outro, esse mal dos 4 anos, né? Agora vem as eleições das prefeituras, né? Esse mal dos 4 anos, ele tem que acabar. Então, se o governo que está deixando agora as prefeituras municipais, né, deixa no ano que vem, fez um bom trabalho, esse trabalho tem que continuar para a próxima gestão, independente de ser o partido A ou B que está assumindo, o partido político. Né? Essa continuidade é que acaba, essa falta da continuidade é que acaba prejudicando o desenvolvimento do turismo em nível nacional. Porque, como eu dizia, nós temos as governanças, nós temos o processo de regionalização, nós temos grandes eventos, nós precisamos de uma estrutura, né, de dar continuidade a essa política nacional de turismo, aliado às questões, lógico, né? Quando a gente fala em dar continuidade, o turismo ele acontece num sistema. Né? Então, tem o lado político, tem o lado do setor público, tem o lado da iniciativa privada e demais organizações. Tá? Então, cada uma dessas não vai trabalhar isolada, ela tem que trabalhar integrada no propósito de atender as políticas nacionais. Tá? Então, nós precisamos, voltando à estrutura, nós precisamos ter boas estruturas de acesso, nós precisamos ter políticas com cuidado para com a segurança. Né? Nós temos que ver onde estão os nossos pontos fracos. Né? Essa estruturação de acesso, de segurança, de qualificação. O turista que está acostumado a viajar, dependendo da escolha da viagem, ele exige muita qualidade dos serviços. E nós precisamos ficar atentos a isso. Independente de tantas organizações que se preocupam com a capacitação, com a formação, eu mesmo que venho de universidade, né, nós temos aí todo um sistema S integrado nessa força de qualificação, né, dos profissionais, inclusive os do turismo. Né? Então, a qualificação é um outro ponto, né, que entra nessa estruturação, né, da atividade turística para nós avançarmos. Veja, nós estamos aí em torno, pensando em turismo internacional, de 7 milhões de turistas, nós chegamos a isso. Um Brasil nessa dimensão continental, nós não temos estrutura de receptivo para isso, de intermodais de trânsito para isso.
né? Num tempo de tanto avanço da tecnologia em todas as áreas da economia e da tecnologia de comunicação, né? Então, esses entraves é que precisam ser observados nas nossas pesquisas, né? Os grandes institutos que pesquisam, as universidades, para buscar as soluções necessárias para nós chegarmos a ultrapassar os 10, os 15 milhões de turistas internacionais e uma movimentação de mais de 100 milhões de turistas no turismo doméstico. Nós temos tudo para isso, né? Então, nós precisamos investir, sim, na estruturação, na organização desses destinos turísticos, na perspectiva da sustentabilidade, nas 4 dimensões, no econômico, no social, no ambiental e no cultural, né? E aí monitorar essas operações de modo a que a gente consiga fazer as entregas e trazer as soluções necessárias para um desenvolvimento ordenado do turismo. Muito importante tudo isso que a senhora nos disse aqui. E com tudo isso, qual que é a importância da solidificação e do crescimento do Contour? Porque a gente vê assim que alguns municípios têm uma dificuldade em desenvolver o Contour. Então, como o trabalho do Contour é importante nesse processo todo? É bem interessante. Quando eu falava da governança local, né, era o Contour, né, que eu me referia. Então, assim, se fala na existência, na formação de conselhos municipais de turismo, né, de conselhos regionais de turismo, que depois geram as governanças regionais, né, a partir das governanças municipais, integradas numa região, a governança regional, né? E ela tem toda a importância. Agora, ela precisa, de fato, acontecer. Não é só uma questão de instituir, de colocar os representantes das diferentes instituições, né, as lideranças nesse Contour. Primeiro, fazer a escolha adequada, né, as portarias de posse, lógico, desse grupo, mas fazer um plano estratégico de gestão. O que este Contour quer nessa gestão? Que pontos ele vai atacar? Né? Quais são as grandes metas do Contour para o município, juntando os Contours numa governança regional para o desenvolvimento do turismo regional? E ele precisa realmente focar nas metas e dar conta de alcançar essas metas, buscar os mecanismos, as estratégias necessárias para atender essas metas. Então, muitas vezes nós planejamos, estabelecemos as metas, mas se não tiver um monitoramento de verificação de que essas metas foram alcançadas, a coisa vai ficando. E quando você vê, mudou de novo, mudaram os representantes do Contour, fizeram um plano de gestão. O que esse Contour quer depois de 2 anos? Porque no Contour estão os representantes do poder público, está a Secretaria Municipal de Turismo, né? Está com seu representante no Contour, e está principalmente a comunidade e a cadeia produtiva, o trade, como nós dizemos. Então, tem alguém responsável da hotelaria, tem alguém responsável de agências de viagem, tem alguém responsável da Pastur, estamos aqui num evento de turismo religioso, né? Então, um representante do santuário, enfim, da Pastur, se já tiver a Pastur, né? naquela diocese. Representantes do artesanato, representantes do comércio, enfim, né? Quem recebe, quem faz a acolhida desses visitantes e desses turistas, né? Então, num trabalho e num esforço conjunto e de comprometimento com aquelas metas estabelecidas no plano de gestão. Nós sabemos, a indústria, as outras áreas da economia trabalham com planos de gestão, com metas estabelecidas em tempo determinado. No turismo,
também precisa acontecer, não muda. Né? São as teorias da administração. Né? É o planejamento, é a implantação, é a gestão no sentido de monitorar e de ver esses resultados. Se os resultados não foram alcançados, é preciso buscar ações de remediar e fazer a coisa dar resultado. Nós temos que trabalhar com entregas e resultados. Senão, não adianta ter contour. Aí o contour não passa a ser importante. Concorda? Sim, nossa, é um privilégio estar aqui com a senhora, tendo esse bate-papo. A gente poderia ficar aqui muitas horas conversando, que é um tema tão amplo, tão necessário, né? Mas a gente precisa encerrar aqui, que eu também preciso liberar a senhora. Então, eu queria agradecer de coração pela sua disponibilidade em conversar conosco, em participar, né, do meeting de turismo, para que a gente caminhe junto mesmo nesse propósito de desenvolvimento, que cada um fazendo um pouquinho da sua parte, a gente vai progredindo. Então, obrigada, Deus abençoe, e que a gente possa ter outros momentos como esse para partilhar um pouco mais sobre o turismo religioso no Brasil. Eu que tenho muito a agradecer, mais uma vez, por essa oportunidade, por esse bate-papo, e pedir, né, que a todos que nos ouvem reflitam sobre o turismo, reflitam sobre essa nossa fala, né, e que essa nossa fala cause alguma transformação em quem está à frente da cadeia produtiva, em quem está à frente de cargos públicos, para fazer realmente que o turismo sustentável aconteça. E ele tem tudo para acontecer. Eu ainda acredito muito, sempre digo que se fosse para escolher de novo onde trabalhar, de novo eu queria fazer toda a minha trajetória e a minha carreira no turismo. Muito obrigada. Imagina, que bacana. Agora eu vou pedir também para a senhora olhar para aquela câmera e fazer um convite para as pessoas virem na Expo Católica do ano que vem. Porque quando esse vídeo for ao ar, já vai ter acabado a Expo Católica. Então, que elas venham conhecer o espaço de turismo religioso que apresenta as diversas culturas aqui na Expo Católica. Nossa, isso é alguma coisa que dá muito prazer de fazer, né? Como eu dizia no início, a Expo Católica é um movimento consolidado, né? É um evento que é concebido e é operacionalizado com muito profissionalismo, né? Eu tenho que parabenizar a Chiara, o Fábio, toda a equipe, vocês aí nessa super equipe, para dar conta de um mega evento como a Expo Católica. Precisa de uma equipe, precisa de muita experiência, de muito profissionalismo. Eu participei de algumas Expo Católicas, vejo vocês com a Expo Católica, com as grandes condições, vocês são uma grande ferramenta propulsora do turismo religioso. E nesse sentido, eu convido a todos, né, que na próxima Expo Católica não deixem de participar, seja como expositores, seja como ouvintes, né, nas diferentes salas, que foi uma inovação, né? Esse ano conversamos com Chiara, inclusive, sobre isso, e o grupo, a equipe da Chiara e o Fábio estão de parabéns nesse sentido, porque realmente essas salas aqui, com os debates sobre tecnologia, com grupos de pastor, né? Eu que estou no meeting aqui de turismo religioso, com palestrantes de grande conhecimento, e essa troca de experiências, tanto aqui nesse espaço das salas, dos eventos, como lá embaixo na exposição, na verdade é o que movimenta e tem todas as condições de movimentar o turismo religioso. Então, não deixem de participar no próximo ano. Muito obrigada. Expo Católica 2024, novos caminhos, mesmo propósito, evangelizar.